Quando o recrutador pergunta quais os seus pontos de melhoria, quais os seus pontos fracos, quais os seus aspectos a serem desenvolvidos, você consegue identificá-los? Eu sou Kátia Coutinho e eu vou falar para vocês como reconhecer os seus pontos de melhoria e o que responder na entrevista de emprego para você sair muito bem. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, é só clicar no link abaixo. Ao longo dos diversos processos seletivos que atuei, conduzi e tenho conduzido, tenho percebido uma grande dificuldade nos profissionais em responder essas perguntas nos processos seletivos. Quais seus pontos fracos? Quais seus pontos de melhoria? Quais seus aspectos a serem desenvolvidos? E muitos até têm dificuldade de lidar com este tema. Quando realizamos essas perguntas para um candidato, estamos querendo saber, primeiramente, se ele realiza um trabalho de autoconhecimento, como ele reconhece e lida com as suas fragilidades e limitações. Todos nós temos fragilidades e limitações e não há nenhum problema com relação a isso. Pontos de melhoria são aqueles comportamentos, competências que não lhe são naturais e a gente precisa identificá-los. Você consegue identificá-los? Algum colega, alguém da sua família, ou até mesmo seu líder, já lhe deu algum feedback a respeito? É importante que nós mesmos tenhamos essa percepção. O que a gente precisa melhorar? O que a gente precisa evoluir? Para que a gente possa ter aí um bom desempenho, tanto nos processos seletivos como em toda a trajetória profissional. Perceba que é natural que não sejamos perfeitos, porque ninguém é perfeito, mas é importante quando a gente faz essas perguntas, essa autoanálise, que a gente consiga identificar o que a gente precisa melhorar. Entendeu? Até para a gente não se auto-sabotar numa dessas respostas numa entrevista de emprego. Geralmente, os candidatos respondem com um olhar um pouco mais tímido. É sempre difícil falar sobre a gente mesmo ou através de qualidades disfarçadas de defeitos, como por exemplo, eu sou perfeccionista, eu sou workaholic, eu gosto de trabalhar demais. São respostas que não agregam em nada na entrevista de emprego. Em alguns casos, alguns profissionais não conseguem nem responder. Utilize exemplos reais, haja com sinceridade. A sinceridade é o melhor caminho, é claro, desde que você saiba o que você precisa fazer para você evoluir, desde que você responda o que você precisa fazer para evoluir. Você tem ali um ponto de melhoria, ok, o que você precisa fazer para evoluir esse ponto de melhoria? Durante alguns anos da minha trajetória profissional, já escutei aí diversos pontos de melhoria, tanto em cargos operacional, como cargos um pouco mais estratégicos, de liderança, executivos, diversos aí pontos de melhoria. Muitos deles me passaram até sinceridade, como por exemplo, dificuldade de priorizar melhor as minhas tarefas, do que é importante, do que é urgente. Ser menos centralizador, dificuldade de dizer não, ter mais foco, ser mais resiliente, me posicionar melhor nas reuniões para ser mais assertivo. Muitos deles realmente me passaram sinceridade, mas a maneira correta ainda de você responder a essas perguntas, né, os seus pontos de melhoria, é de você identificar os seus pontos de melhoria com sinceridade, mas também o que você faz para poder trabalhar, o que você faz para evoluir. Então, por exemplo, eu sou ansiosa, mas eu não deixo a ansiedade atrapalhar o meu trabalho, porque eu faço sessões de relaxamento, sessões de terapia, eu delego mais as minhas atividades, eu planejo melhor as minhas atividades. Isso faz com que você realmente identifique seus pontos, mas que você sabe onde você precisa evoluir. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo, porque eu sei onde precisa ser trabalhado. É importante lembrar que o seu ponto fraco, ponto de melhoria, não deve definir você como uma pessoa ruim para a vaga, mas sim de demonstrar a sua humildade em reconhecer as suas fraquezas e a iniciativa em tomar atitudes que diminuam os impactos dos seus pontos negativos. Fica aí uma reflexão e o convite para praticar o autoconhecimento. Espero ter ajudado a esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, muitas vezes temido pelos profissionais em uma entrevista de emprego. E deixa aí nos comentários, você já foi questionado sobre os seus pontos fracos, seus pontos de melhoria, os seus aspectos a serem aí desenvolvidos e você teve dificuldade em responder? Muito obrigada, desejo aí para todos muito sucesso. Gratidão!